Bem, prezados telespectadores, retornamos com o programa Encontro com Fiorelli. Você que começou a ver o programa e não viu algumas coisas que já aconteceram, hoje é ao vivo, amanhã é reprisado às 10h30 da manhã e na segunda-feira também reprisado, tá ok? Então não fica triste não, porque você vai ouvir a primeira pergunta que foi respondida pelo Dr. Luiz Ramos. Professora Adair, professora Adair Aparecido de Souza, mais conhecido como Tuxê Souza, professor, orientador mecânico e técnico de ciclismo. Frequentou o Colégio Santa Rosa, nascido em Três Rios, residente em Três Rios, casado com Sandra Bernardes, atleta de ciclismo há 33 anos, inclusive no âmbito nacional. Orientador na área de esporte e atividades socioesportivas para jovens atletas. E hoje é o presidente da Associação de Ciclismo de Três. Professora Adair, alguns dados pessoais da sua vocação esportiva, o que o senhor poderia colocar para nós aí? Eu vou resumir. Hoje o esporte é totalmente diferente, né? Eu comecei há 33 anos atrás, eu tinha 14 anos, não sabia andar de bicicleta ainda. Entendeu? Hoje uma criança já nasce com 3 anos andando de bicicleta. Então eu comecei a gostar do esporte quando eu aprendi a andar de bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta com 14 anos, depois eu fui para trabalhar com oficina de bicicleta, me aprender a consertar, porque estava dentro do meu contexto. Comecei a consertar a bicicleta e vi que eu podia correr de bicicleta. Então eu assistia sempre a prova de 1º de maio, eu sonhei que um dia eu poderia ganhá-la. Então eu comecei a treinar ininterruptamente e participei da corrida de 1º de maio. A primeira corrida de 1º de maio eu cheguei em terceiro e a segundo ano que eu corri eu já conquistei esse troféu. Foi me dado pelo Depois nós vamos, na hora que o rapaz chegar, nós vamos pedir para ele focalizar o troféu do senhor. Pelo senhor prefeito Saminassi. Prefeito Saminassi. Que dali para frente eu comecei a usar o esporte em âmbito maior. Eu senti que eu tinha condições de ser um atleta e poder viver do esporte. Então eu comecei a participar de eventos fora, correr eventos fora de todas as partes do estado. Olha. Entendeu? Que caminhada brilhante. E muito difícil, né? Porque o que acontece? Hoje é mais fácil você estar no esporte porque a mídia está um pouco perto. Antigamente a gente não tinha a mídia perto, exatamente. Você mora no interior. Aí, família pobre, para você se locomover para uma prova de São Paulo, coisas mais difíceis do mundo. Hoje não, hoje já mudou um bocado, não mudou tanto, né? Porque o problema de antigamente e de hoje é o mesmo. A dificuldade de locomoção para os eventos são difíceis para todo mundo. E eu comecei a participar de todos os eventos nacional no Brasil. E com isso eu fui ganhando um certo padrão de esporte. Então eu comecei a ficar conhecido, comecei a correr as grandes provas nacionais. Aí ganhei um campeonato estadual, depois passei, ganhei um campeonato carioca, ganhei um campeonato paulista. Olha. Ganhei um campeonato mineiro até chegar a ser campeão nacional. Olha só, hein? O que trouxe para a cidade, parabéns, um reconhecimento grande, e que hoje a cidade colhe frutos desse trabalho que eu comecei a proporcionar durante 33 anos da minha vida. 33 anos. 6 lustros e mais um pouquinho, né? Nossa, muito. O senhor pode mostrar ali, por favor, técnico? Lá, pois é, ali. O primeiro troféu que eu ganhei na cidade. O primeiro troféu que ele ganhou. Você podia focalizar isso aí. O técnico na técnica lá. Tá vendo, telespectadores? Primeiro troféu que ele ganhou, né? Eu ganhei na cidade. Esse aqui eu guardo ele em 7 chaves. Isso é uma relíquia, né? Uma relíquia. Esse é o primeiro. E hoje eu já possuo mais de 500 troféus. Entendeu? Na minha carreira de 33 anos de esporte. Eu tenho mais de 500 troféus. Já visitei vários estados do Brasil. Já corri no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Tá vendo, minha gente? Olha só. Tudo graças à bicicleta. Olha, e o programa se sente muito honrado, porque aqui está reverenciando hoje uma pessoa daqui do nosso município
que se destacou, uma pessoa simples, que nada lhe subiu à cabeça. Aliás, foi uma das coisas que meu pai me ensinou: meu filho, quanto mais degraus ascender na vida, mais humilde e simples seja. Olha aí, uma pessoa com esse currículo aí de coisas maravilhosas, uma pessoa humilde, simples, e é um tririense, entendeu? Isso aí eu fico muito satisfeito, porque a gente está homenageando aqui através da entrevista, entendeu? Essa pessoa que tanto fez aqui pelo município e continua fazendo. E eu gostaria também de colocar aqui, porque já era para me ter falado, não falei, que estão presentes aqui também, para a nossa alegria, a esposa do Dr. Luiz Ramos, a senhora Zaira Ramos. É um prazer muito grande tê-la aqui no programa Encontro com Fiorella. E a sua filha, essa menina moça, Adriana Ramos. Tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer muito grande, ok? Muito obrigado, tá? E agora nós vamos passar uma pergunta para o Dr. Luiz Ramos. Dr. Luiz Ramos, como podemos visualizar a interdisciplinariedade dos saberes? É uma boa pergunta, né? É uma boa uma pergunta. frase muito romântica que eu nunca li, é a primeira vez. A interdisciplinariedade dos saberes. Saberes são os conhecimentos. Isso. Saber é a arqueologia, é a cultura, é o esporte. Então, uma maneira de poder visualizar um exemplo prático disso é o caso, por exemplo, nós saímos pelos caminhos, pelas trilhas de Paraíba do Sul, Três Rios e da região toda aqui, e às vezes vamos e cruzamos a fronteira até com o estado de Minas e caminhamos por aí. Então nós caminhamos porque temos um grupo que caminha e vai tentando conhecer e resgatar a história, a geografia e nesse meio todo e a cultura de cada lugar, que cada lugar que se chega tem uma história diferente, tem um povo, tem um pessoal, alguma coisa assim. E no meio do caminho cruzamos com o pessoal que caminha também, como nós caminhamos, e cruzamos com ciclistas que fazem esporte. Isso mais ou menos vem fechar a história do que nós estamos querendo falar. É a interligação que existe entre meio ambiente, cultura, esporte, tudo isso. As coisas têm que andar juntas, andar no mesmo sentido, em vez de se chocar, tem que se complementar. Então, nós podemos visualizar essa interdisciplinariedade com esse exemplo prático. Nós saímos caminhando porque queremos descobrir o caminho do ouro, trilhar o caminho por onde desciam das Minas Gerais o ouro que ia para os portos do Rio de Janeiro e depois para seguir para a Europa. Ao mesmo tempo queremos resgatar a parte da história que nós temos aqui e que ainda é muito pouco contada e mostrada na sua plenitude. E nesse mesmo caminho cruzamos com ciclistas, cruzamos com outras pessoas. Então existe uma interligação de saberes, de conhecimentos, e isso eu acho que é um exemplo prático que a gente pode dar aqui sobre quando falamos que existe uma interligação entre todos os saberes, entre todos os conhecimentos, para a gente atingir aquela paz que nós falamos lá no início. E eu acho que nós podemos desenvolver o assunto, mas por cima a gente tem que sempre levar em consideração que a gente tem que ser bom no que fazemos, temos que ser ético no que fazemos, e porque é a única maneira que a gente vai ter de realmente alcançar aquela harmonia, aquela paz maior. É esse. Parabéns, o senhor
colocou de uma maneira extraordinária. Isso aí, sempre a paz está junto com a gente. Exatamente. Tá sempre, ela é harmoniosa, né? Exatamente. Está sempre com a gente. Agora, professor Touché Souza, né? Isso. As suas atividades esportivas locais e nacionais, o senhor poderia falar um pouco aí? Atualmente eu participo, né, de eventos fora do Brasil, do estado, né, eventos em várias partes do Brasil, e eu dirijo associação com a escola de ciclismo, para garotos, entendeu? Para meninos de menos de 16 anos, um projeto difícil de cuidar, porque você cuidar de menores, dos outros, do seu já é difícil. Dos outros, então, já é mais... Uma tropa de choque. Tropa de choque é complicado. E quando você não tem um suporte ideal para manter um projeto dessa natureza, é mais difícil ainda, né? Porque já tive 30 moleques e só 5 bicicletas para treinar. Só 5 Só 5 para treinar, porque a gente não tem recurso, uma cidade igual a nossa, é difícil manter um projeto social igual. Mas poderia ter, né, se tivesse alguém com sensibilidade e pudesse visualizar, o senhor sempre fala isso, olha quanta coisa boa que ele está fazendo, está tirando as crianças daquelas estradas escuras e trazendo para o esporte, que é cultura e saúde. Mas é verdade, porque a ideia da associação e da gente que vive do esporte é justamente poder dar a essas crianças o direito de poder usar uma bicicleta. Porque e condignamente. E condignamente, e poder mostrar para o Brasil ou para o mundo as qualidades que você pode descobrir num garoto de 12 anos, 13 anos, entendeu? Poxa. Eu tenho 33 anos, eu pego uma criança de 13 anos, com 3 meses preparando, já consigo descobrir que ele tem vocação para o esporte, entendeu? Tanto que a gente tem atletas em várias modalidades, todos eles vão se destacando no esporte. E o senhor está trilhando ele em umas estradas iluminadas e não naquela escura, né? Que é de droga e de outras coisas. Isso aí é a parte principal do nosso projeto. A gente procura a parte de educação, né? Cultura, porque a criança tem que estar sempre bem educada e cuidado no colégio para se entrar na escolinha e sair das drogas, né? Porque infelizmente o país nosso é muito triste você ver um garoto. Eu até passo por isso, né? Que foi atleta seu e hoje está em delegacia, está com droga, entendeu? A gente fica meio decepcionado com essas coisas, mas a gente segue em frente, a gente vai tentando. Mas o senhor está fazendo a sua parte, né? Porque Deus dissera um dia, faça a tua parte que eu farei a minha. Não é dizer, não, eu estou devendo a Light, estou devendo o banco, Deus vai jogar $1.000 do céu, vou apanhar e pagar. Não é assim, não. A gente tem que fazer a parte da gente. Ele está fazendo, disponibilizando o tempo dele para ajudar as crianças, né? Para que elas tenham uma estrada, né, digna e também deixar o pai e a mãe satisfeitos, né? Isso eu que faço. Sabe que está trilhando uma estrada isso boa. Isso eu faço com muito prazer, né? Porque eu falo que, para mim, o esporte abriu as portas totalmente, né? Tudo que eu pude fazer, que Deus me permitiu fazer no esporte, graças a Deus eu consegui fazer, né? Eu consegui chegar dentro das minhas possibilidades e condições. Então eu procuro passar isso para as crianças, né? Os pais, que incentivem a gente a fazer, né? Dentro do esporte. Olha só, o senhor falou de criança, eu quando era mais jovem, eu tinha 2 filhos, Lincoln e Rossano, e tinha o Marcelo, filho do Dr. Valdemir, e outras crianças aqui da cidade. E lá no Entrerriense eu criei um clube, um time de crianças lá, e ficava dirigindo eles, né? O Dr. Otávio Pinto Guimarães nos deu a honra de que esse time viesse aqui, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, jogar aqui, e a gente fosse lá também jogar no Rio. E dessas crianças todas que eu fui superintendente há alguns anos, hoje as que têm menos cultura é professor, advogado, engenheiro. Olha só, por quê? Trilhou como os seus alunos que é importante, uma estrada decente, né? Isso que é a maior... a minha alegria foi tanta que você nem imagina. Né? Mas é muita dificuldade, porque você transportar atletas para o estado do Rio,
entendeu? Que a gente conseguiu, depois que o projeto começou a aparecer, que a gente começou a pedir ajuda, porque como eu não tinha como fazer as coisas andarem, eu passei a usar a minha imagem e pedir apoio para os amigos, o pessoal. Quando eu chegava em evento, eu ficava até feliz. Chegava, o cara tinha um saco de peças usadas, reformadas, para doar para a gente. Olha só, entendeu? Que maravilha. Então foi isso que a gente foi tocando o projeto dessa maneira. Foi caminhando gradativamente. Até que a gente conseguiu montar, selecionar uns meninos que tinham condições de participar de eventos, né? A gente montou uma equipezinha para competir. Aí conseguimos fazer uma parceria com a prefeitura que cedeu uma conta para a gente levar, que é difícil, né? Sem dúvida nenhuma. A gente começou. Mas não dá voto isso, né? A gente começou. Igual o subsolo que está o esgoto, que aliás não sei se vocês sabiam, o esgoto aqui de Três Rios ainda é da época do ex-prefeito Walter Gomes Franklin. Quantos anos passou? Tá aí, ó, coisinha pequenininha aí. Eu não sei como é que não teve problema mais sério, como está tendo ali na rodoviária e tudo, mas não podia já ter melhorado isso, né? Estruturado melhor, mas no subsolo não dá voto, né? E como o nosso projeto enchia os olhos de todo mundo, porque você chega com uma Kombi com 10 garotos, né? Aí todo lugar que a gente chegava, sempre tinha uma pessoa disposta a ajudar, né? Entendeu? Aí a federação começou a dar um suporte, a Federação de Ciclismo do Rio, para a gente. E a prefeitura foi onde a gente começou a andar com o projeto. Caminhar melhor. Né? Mas, entendeu? Mas aí, de posse disso, a gente passou a sonhar mais alto. Isso aí, sempre já antevendo lá no futuro. Antevendo para frente. Como a gente tinha bons talentos e muita dificuldade, a gente passou a caminhar mais longe. Entendeu? Você imagina você ir para São Paulo com 10 garotos, numa Kombi, sem ter onde colocar para dormir, sem ter que dar o que comer. O senhor, com dignidade, altruísmo e determinação, soube se sobrepor às intempéries das adversidades, não é isso? Justamente. Parabéns. Doutor Luiz, como vemos alguns dos saberes ambientes, né? Meio ambientes, cultura, história, patrimônio, esporte e saúde. Como é que o senhor poderia discorrer para nós aí? É o mesmo tema, é sempre do conhecimento nas áreas diversas das atividades individuais e da sociedade. O meio ambiente é caracterizado por essa interdisciplinariedade. É impossível se falar de meio ambiente da minha rua, meio ambiente da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país, porque não existe fronteira para o meio ambiente. Parabéns. Então não adianta, se por acaso não se cuidar do saneamento básico do meu bairro, eu não tô deixando de cuidar só daquilo. Aquilo dali vai ter uma repercussão, porque aquele esgoto daquele bairro, ele vai correr para um ribeirão, o ribeirão vai correr para um rio, o rio vai correr para um rio maior e vai chegar ao mar, e então aquela contaminação, às vezes, de um bairro vai ter uma repercussão maior. Parabéns, inclusive no oceano. Então é impossível se falar de meio ambiente sem falar também desse interrelacionamento que deve existir. E essa preocupação é muito grande, inclusive no âmbito, obviamente, no âmbito nacional, no âmbito internacional, e se criou nas Nações Unidas, desde 72, começou a se tratar mais especificamente do problema do ambiente. Foi quando surgiu o termo meio ambiente, para poder caracterizar essa parte toda desse conhecimento, de um desses saberes que existe. E posteriormente, em 92, nós temos conhecimento, o pessoal mais antigo, não tão antigo, mas que em 92 tivemos a Rio 92, no Rio de Janeiro,
que começou a dar um formato muito interessante, porque dentro de toda aquela sistemática que se estudava no ambiente, no meio ambiente, a ONU e a Rio 92, eles propuseram a criação de agendas. Então existiam 36 ou 40 agendas, cada agenda dentro de um conhecimento, dentro de um saber. E tinha a Agenda 21, que era uma agenda que falava da criação, do uso da coletividade e da individualidade, da parte de empresários, dos empreendedores, de cada país, de cada estado, de cada cidade. Então, qual era a proposta? Qual foi a proposta que foi posta em prática? Se criaria um Conselho Nacional de Meio Ambiente, cada estado criou o seu conselho estadual e cada município criou os seus conselhos municipais em cada área do conhecimento ali. Eu vejo, aqui em Três Rios mesmo, eu passo ali na praça, eu vejo lá, eu não conheço, mas eu nunca estive lá, mas tem lá, sede dos conselhos municipais. Eu pressupus, quando eu vi aquela placa, que deve ser dentro desse princípio. Então, os conselhos, cada um do setor se reúne e trata do seu assunto, mas dentro de um contexto maior, para que justamente seja levado em consideração aquele interrelacionamento que deve existir. Os conselhos são formados por representantes do poder público e da atividade do setor privado. Os conselhos municipais não são privativos do setor público, não é isso. Os conselhos, eles foram previstos e criados com interdependência. Exatamente. Existe o setor público e o setor privado, tem os empresários, o Ministério Público, todas as associações civis, as associações de classe, todas as forças vivas da localidade, do município, eles têm uma postura, uma posição de igualdade para discutir os assuntos e levar adiante tudo aquilo. Então, esse aspecto tudo, nós estamos vendo isso com relação ao meio ambiente, mas é a mesma história de sempre. Existe um interrelacionamento e tudo que se fala com o meio ambiente se fala na parte industrial, em qualquer setor. Então podemos falar no meio ambiente como economia, como parte de sociedade, podemos falar em qualidade de um produto industrial e podemos falar da qualidade do meio ambiente. Então é uma filosofia compartilhada. Então, quando nós queremos um produto, aquele produto tem que ter a melhor qualidade para corresponder. Do mesmo modo, o meio ambiente, o ambiente em que nós vivemos, ele tem que ter necessariamente, apesar de que na prática às vezes não leva para isso, mas tem que ter qualidade, tem que ter produtividade, tem que haver preservação do ambiente, como esse ambiente pode ser um ambiente natural em que todos nós vivemos, do mesmo modo que o industrial, o empresário vai preservar o ambiente da atividade industrial dele. Então, nós temos o meio natural, nós temos o meio cultural e temos o meio social de uma maneira ampla. E tudo isso está dentro do meio ambiente. Mas é por isso que eu lhe disse no início, a minha preocupação maior é o planeta Terra, porque se eu falo na Terra como meio ambiente, eu não posso de maneira nenhuma esquecer que eu estou falando de cultura, eu estou falando de empreendimento, está tudo interligado, não tem como fugir disso. E além do meio ambiente, tem a parte cultural, onde o homem exerce uma atividade muito grande. E eu gostaria de ver aqui
uma citação de Carl Jung. Ele escreveu, é um psicólogo, é um historiador, ele é historiador, ele é um estudioso da alma humana, e ele escreveu um livro que sempre me interessou muito, que é O Homem e Seus Símbolos. Se me permite, eu vou ler aqui, porque isso aqui, para mim, representa o que é a essência da cultura. O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Isso nos diz Carl Jung. A sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. São abreviaturas de organizações, marcas comerciais que não são símbolos. Então, quando falamos de um produto, de uma coisa terminada, é uma marca que não é o símbolo de que nós falamos culturalmente. O que chamamos de símbolos é um termo, um nome ou imagem que nos pode ser familiar na vida diária. Muitos monumentos da antiguidade, por exemplo, trazem o desenho de determinado objeto que conhecemos, mas suas implicações simbólicas são desconhecidas. Nós vemos numa figura do Egito, ou de qualquer outro povo da antiguidade, aí tem um pássaro, tem uma vasilha. Aí nós perguntamos, puxa, mas por que naquela época eles puseram lá a figura daquele pássaro, ou puseram a figura daquela ânfora? E então aquilo ali é uma ânfora como objeto formalmente. Mas qual é o símbolo, que simbolismo que levou aquela pessoa que preparou aquele lugar, ele deixou gravado aquela figura. Então, a gente tem que ir além da figura e descobrir o que existe atrás de tudo isso. Assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado imediato. Exatamente. Por que tem um pássaro ou uma ânfora? Tem algum significado que vai além disso. Isso é uma coisa que está quase que na alma de quem fez aquilo. E de uma maneira mais brasileira, nós temos o Luiz da Câmara Cascudo, que escreveu um livro. Ele escreveu milhares de assuntos sobre a cultura brasileira, sobre o folclore e outros assuntos. E ele, nesse livro Folclore do Câmara Cascudo, ele diz o seguinte: nenhuma ciência possui maior espaço de pesquisa e de aproximação humana do que o folclore. O folclore é uma ciência da psicologia coletiva, da cultura geral do homem, da tradição e do milênio na atualidade, do heróico no cotidiano, e é a verdadeira história do povo. Essa história é formada por elementos indígenas, isso tratando do Brasil. Essa história é formada por elementos indígenas, africanos, brancos, como os franceses, portugueses, espanhóis e até mesmo outros povos do Oriente. Então, eu acho que cultura, isso aqui é mais ou menos a alma da cultura. Sim. É nós pegarmos os símbolos, pegarmos as histórias e trazer tudo isso. Isso, para mim, é a alma da cultura. Parabéns, doutor Luiz. Então, essa leitura aí foi maravilhosa e bem esclarecida, né? Bem, nós vamos agora, no terceiro bloco aí, pedir para mais um intervalo e logo estaremos retornando com o programa Encontro com Fiorelli. Hoje, muito honrado com a presença do Dr. Luiz Ramos e do Touché, que é assim conhecido carinhosamente pela população triense e outras cidades. Por favor.